E aí, Ronivaldo, tudo beleza? É doido, é? Ultimamente estamos presenciando diversos conceitos e memes sendo popularizados pela internet. É o tal do cringe, NPC, based, sigma, que é usado para rotular certos tipos de pessoas e comportamentos. Eu pessoalmente uso o termo vibes ou aesthetic quando eu vejo alguma coisa bonita, tipo um pôr do sol, uma lua cheia. E no meio desses conceitos tem o tal do aura forming, formando aura, que é usado para representar aquelas figuras que, seja pelas suas ações, visual, falas ou descrições dadas por outros personagens, lhes dá uma imagem de alguém superior, adiciona uma aura a ele. Tá aí a palavra. Ah, ele disse! Um exemplo da vida real é o Cristiano Ronaldo, CR7. Ele é um cara que joga muito bem, o que já traz um certo respeito pra ele. Mas além disso, ele é afiado com as palavras e também bastante carismático. Então quando ele fala que é o melhor e é isso mesmo, não soa como algo arrogante. Pelo contrário, mais pessoas começam a gostar dele. The greatest goal scorer of all time, the best player in the Middle East, Cristiano Ronaldo. Mas isso também acontece no mundo dos animes. Na verdade, os animes estão lotados de personagens assim. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então já vai se preparando. Traz alguma coisa para comer, alguma coisa para beber e vem conferir 6 personagens nível mais 999 em Forming de Aura. Tenta aí, mas eu acho que você vai cansar de contar quantas vezes eu falei a palavra aura nesse vídeo. Vou começar a lista aqui com um personagem de peso. Não é a é o famoso ninja dos Miujutsus, Kakashi Hatake. O ninja que copia Kakashi Hatake. É uma honra lhe conhecer. Mesmo que o autor tenha feito absolutamente de tudo para diminuir o personagem, fazendo ele de escada para personagens como Pen e Itachi, ele ainda consegue estar entre os top 3 dos formadores de aura do anime. E isso acontece principalmente pelas falas dos outros personagens a respeito dele. Um bom exemplo é na invasão a Konoha, a 53ª invasão a Konoha. Tá lá o Pen prestes a mostrar pro Iruka uma nova estampa de camisa e do nada o Kakashi chega e peita o cara sem medo nenhum. ênfase nessa cena, porque o maluco tem um Rinnegan, mas o Kakashi é tão aura que a impressão que fica é que eles são do mesmo nível. Aí no meio da luta o Pen fala que é uma honra pra ele conhecer o lendário ninja que copia. Olha o quão aura é isso. Eu sou tipo um deus nesse mundo, líder do grupo mais poderoso e perigoso de ninjas do mundo, coleciono bijus e tenho em minha posse o poder ocular mais roubado do anime. Mas mesmo assim, é uma honra te conhecer. E agora uma última menção a essa luta, porque até na morte o Kakashi farma aura. Tá lá ele totalmente imobilizado e ferido, e o Pen fala que sabe que ele não pode fazer mais nada, mas por precaução não vai chegar perto dele. Cara, mais 999 de aura. Acabou. Mas só para ter certeza absoluta, vou manter distância. Na luta contra Itachi também tem um diálogo que gera bastante mística em torno do personagem. Ali no início do anime, quando o Itachi e Kizami se infiltram em Konoha, em certo momento o Bagre vai partir para cima do Kakashi, mas o Itachi o para imediatamente e diz que se ele o atacar, vai pagar um preço caro. Uma pena que nesse episódio aí o Itachi coloca ele no Genjutsu e o cara fica acamado, não condiz em nada com o personagem. Bem mais pra frente na história, já no Shippuden, numa batalha o Kakashi pega o Kakuzu por trás. Mas calma, com o Haikiri. Ele fica perdidaço e fala que nem sabe de onde o Kaba veio. Aí vem uma cena que, convenhamos, ficou muito melhor na dublagem, onde o Kakashi fala, problema seu. E o cinema fica como? Como é possível? Eu nem senti sua aproximação. Problema seu. E basicamente, a maior parte da aura desse personagem é construída assim. E também com outros personagens importantes o reconhecendo e falando sobre o quão famoso ele é no mundo inteiro. Inclusive ficaram muito famosas várias edits onde tem um compilado de personagens falando do quão brabo ele é. Zabuza, Quarto Haikage, Hagoromo. Sim, o cara ajudou a selar a vadia louca da mãe dele. E a que eu acho mais legal é a parte do Deidara. Nunca pensei que encontraria alguém com um jutsu visual tão poderoso quanto o do Itachi. Aquele Jinchuri que não é nada. O problema é lidar com o Kakashi.
One Piece é cheio de personagens com muita mística em torno deles. Não a dos X-Men. É um mistério que envolve as origens e poderes de algumas figuras da obra. Mistério esse tão bem feito que cria bastante expectativa nos fãs. Uma pena que absolutamente tudo isso é jogado fora por causa da escrita 8 ou 80 do Eiichiro Oda, que sabe muito bem iniciar algo, mas quando é pra dar fim, meu Deus, o cara não consegue. Você me respeita, hein, vagabundo? Mas vamos focar no início do anime, onde, por exemplo, tem o Dragon, que aparece numa ceninha aleatória curtinha, mas todo mundo já fica interessado nele. O Shanks, que mesmo sem um dos braços, é temido por geral da pirataria e marinha, e é justamente sobre o seu rival que eu vou falar. Ele mesmo, Mihawk, Olhos de Falcão, ou Olhos de Gavião, na desnecessária mudança de tradução da Netflix. O maior espadachim do mundo. E como eu falei, ele é rival do Shanks, e isso por si só já traz bastante respeito ao personagem. E ele em certo momento até fala que não vale mais a pena enfrentar o Shanks, porque ele tá sem um dos braços. Ou seja, o cara simplesmente descartou o maluco no nível do Shanks. Mas pra mim, a melhor formação de aura dele é quando vemos a sua forma de navegação, que é usando um botezinho meia boca e em cima uma vela com chamas verdes. Isso por si só já traz bastante aura por causa do mistério simbólico que aquilo pode representar e também por mostrar que ele não tem um pingo de medo daqueles oceanos perigosos de One Piece, que desde então a gente vinha aprendendo a temer. É esse o sujeito que acabou com uma frota de 50 navios do Krieg na Grand Line? Mas isso aumenta, porque é mostrado que o cara tem uma puta escada não, pô. Puta espada gigantesca. E com ela, ele simplesmente parte ao meio navios gigantes que ele encontra pela frente. E isso sem contar que ele derrota o Zoro com a faquinha mais barata que ele tinha no CS. Depois de ver esse personagem em um breve momento no anime, com aquele ar de mistério e design diferente de tudo que a gente vinha vendo, absolutamente todo mundo se perguntou quais são suas origens, quem ele já derrotou ou pode derrotar, com quem ele já lutou, por que ele se veste assim, até onde vai a sua habilidade. Enfim, são muitas perguntas e isso traz uma grande aura para o personagem. Uma pena que não vai para lugar nenhum, obviamente, é One Piece. Só mais um para a pilha dos personagens desperdiçados pelo escritor. Mas vamos guardar na memória só o início, que é muito bom. O espadachim que supera todos os outros do mundo inteiro. Agora um personagem que tem uma história bem parecida com a do Kakashi, no sentido de ser um cara muito brabo, mas que o anime desperdiça. Tô falando dele mesmo, o Piccolo. E não tem como, esse mero Namekusendin tem mais aura que o Vegeta, que o Goku, Jiren e qualquer outro personagem de Dragon Ball. Calma aí, paizão. Talvez eu tenha exagerado, sim, pode ser. Mas o negócio é que parece que o personagem sabe que tá sendo filmado, então busca a formação de aura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo com aquele visual de sempre, aquela capa branca, roupa roxa e um turbante na cabeça, descobri essa palavra agora, ele ainda continua com muita aura, porque ele sempre aparece com a pose mais imponente possível. Esse é sem sombra, sem dúvida e sem sombra de dúvidas, o meu personagem favorito do anime. E é uma pena que o autor, que Deus o tenha, decidiu focar nos aspectos mais genéricos e repetitivos da obra. Mas mesmo assim ele rendeu bons momentos dignos dos top 3 farmadores de aura dos animes. O momento que mais me marcou foi numa parte de Dragon Ball Z, onde aparecem os androides 16, 17 e a safada da 18. Fica molestando o Kuririn. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safado! Os cabas simplesmente destroçam os personagens principais. Até quebram o braço do Vegeta. Olha que humilhação. Aí o Piccolo dá uma de doido, fala que não quer nada com o Kuririn, nem com os outros guerreiros Z, e que é melhor eles ficarem espertos, porque ele não abandonou aquela ideia de dominar a Terra, não. Olha que danado. Mas o Kuririn fala que não acredita nisso, é balela. O Piccolo é um parceiraço e que com certeza tava bolando algum plano pra resolver essa situação. E esse mistério no anime, mesmo durando pouco tempo, é muito bom, mano. O que é que o Piccolo tá planejando? É muito interessante. Ele se comporta igual ao Goku e a Vegeta. Só querem lutar com alguém mais forte que eles. Por isso saiu voando pra usar um último recurso que ele deve ter em algum lugar. E realmente ele tinha um plano, que era se unir ao Kami-sama pra ficar mais poderoso. E que prazer imenso que eu tive lá naquela época em que eu assistia Dragon Ball Z na TV Cultura, vendo
Piccolo ficando muito poderoso e cagando na cabeça do Vegeta. Pra ele, o Piccolo era um ser inferior, de uma raça inferior. Mas naquele momento, aquele simples e inferior Namekusendin, se quisesse, mataria o Vegeta ali mesmo. Forte, tá? E o Piccolo ainda fica dando umas risadinhas de deboche. Bom demais. E só com isso conseguiu aumentar os seus poderes tanto que senti como se tivesse superado os meus. Mas isso é impossível, porque eu sou um Saiyajin e ele é um simples Nameku. O comecinho de Dragon Ball Z também é bem legal, porque o Piccolo aparece naquela pose padrão dele, com a capa balançando ao vento, todo fodão. E tem uma coisa que pra mim traz bastante aura, mas uma aura diferente, que é a mistura de frieza e bondade do personagem. Porque ele pega pesado com o Gohan no treinamento e deixa ele sozinho num lugar perigosíssimo. Mas olha que aura absurda que é construída quando a gente percebe que o Piccolo tava ali por perto o tempo todo, protegendo o moleque. Ele nunca, em nenhum momento, deixou de cuidar e se preocupar com o garoto. Tem uma hora que ele deixa até umas laranjinhas pra ele. Fofo pra caramba. E eu não duvidaria se me dissessem que ele voou até o mundo de One Piece pra pegar essas laranjinhas da laranjeira da Nami. Tem uma outra parada que eu acho da hora, é que quando o Majin Buu aborta? Não, pera aí. É que quando o Majin Buu absorve o Piccolo, ele fica visivelmente mais inteligente. Começa a ser mais calculista, realizar estratégias. Antes ele era um ser primitivo e destrutivo. Tipo um macaco super poderoso. Ele mal conseguia falar, só soltava umas baboseiras. E também tinha um comportamento muito infantil. Enfim, é impossível falar de aura sem citar o grande Namekusendin Piccolo. Pois este inútil aqui lhe dirá uma coisa, inseto rastejante. Depois que eu acabar com Frieza, será a sua vez. Ficou claro, convencido? Pensa só o quão aura seria pra nós dois se você desse um like antes de eu pedir. Só que não foi o caso, né? Então faz favor aí. De verdade, você vai estar me apoiando muito com esse simples ato. Vou falar agora do Gojo. Sim, ter esse personagem na lista não é uma surpresa. Mas mesmo assim, eu acho que eu não posso simplesmente deixar de mencionar o grande Satoru Gojo quando o assunto é aura. Desde sempre ele é retratado como o personagem mais forte da obra, e seus feitos mostram isso. Como na batalha onde ele derrotou facilmente o Jogo, do Tigrinho. Não, é só Jogo mesmo. Personagem esse que futuramente mostrou ter poder suficiente para dizimar com tranquilidade um outro personagem muito poderoso, e também o grande farmador de aura de Jujutsu, o Nanami. Nessa batalha o Jogo tava sem cabeça para aturar as palhaçadas do Gojo. Cara, agora que eu tô vendo, Gojo e Jogo tem uma certa similaridade sonora. As sílabas são as mesmas, só que invertidas. Será que tem algum significado? Mas uma cena que eleva a aura dele é quando a galera vai invadir a escola Jujutsu lá e coloca uma barreira pra impedir que os feiticeiros passem. Mas só que não é bem assim, porque os professores conseguem atravessar de boaça. E adivinha quem não consegue? Ele mesmo, o Gojo. Cara, numa escola cheia de personagens bravos e poderosíssimos, eles colocaram uma barreira só pra um não poder passar. Olha se isso não gera uma aura absurda pro personagem. É uma barreira que deixa todo mundo entrar e sair, só pra impedir a entrada do grande e poderoso Satoru Gojo. A gente já sabe que lá no mangá o Gojo acaba morrendo pro Sukuna. Tá certo que ele teve que apelar pro tio Mahoraga, mas mesmo assim venceu. Mas vamos ignorar essa parte e focar lá no início da história, porque o Gojo agia como se poderia vencer o Sukuna facilmente quando ele revivesse. Tem até uma cena onde o Yuji pergunta: Sensei, se o Sukuna conseguisse todos os dedos, ele seria capaz de te derrotar? Aí o Gojo fala: claro que não. Vai de ser burro, moleque. Relaxa e confia no pai. Eu ia finalizar aqui, mas lembrei de outra ceninha. Dessa vez ele ainda era uma criança e desde novo ele praticava o farm. O Toji, o carinha do Pix, vai lá investigar alguma coisa sobre o garoto e fica bem de boa, porque ele é o melhor personagem para essas missões, por não possuir nenhuma energia amaldiçoada. Aí fica muito difícil para os outros feiticeiros o detectarem, mas mesmo assim aquele desgraçado de 6 olhos nota a presença do Toji. Quando o Gojo vira, parece que ele olha para a alma do Toji, cara. Ou seja, desde criança, Satoru Gojo é um exímio farmador de aura, superando Sukuna, Nanami e Toji. Mais um bastante conhecido, mas eu não posso deixar de falar dele. O cara de 1,60 mais porradeiro que eu conheço, Levi Ackerman. Lá em 2013, quando foi lançado Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan,
ou Ataque dos Titãs? Cara, um fato curioso, durante a maior parte da minha vida, por causa dessa tradução, eu achei que Shingeki no Kyojin significava Ataque dos Titãs, mas na verdade Shingeki no Kyojin significa Titã de Ataque. Quando eu descobri isso no anime, minha mente explodiu. Continuando, essa obra, tanto em seu mangá e adaptação, conseguiu nos fazer entender que ninguém está salvo naquele mundo infernal. Todo mundo que sai das muralhas vai voltar despedaçado ou simplesmente não vai sobrar nada pro Beta. Os titãs são criaturas grotescas que sempre vão conseguir te pegar de jeito, por trás, de frente, de lado, em cima, embaixo e te matar da maneira mais brutal possível. Ninguém pode escapar. Brutal acabou pro Beta. Mas aí aparece esse baixinho aí, chamado Levi Alkerman, que simplesmente parece que tá de hack. E realmente tem semelhanças com o game, só que aqui tem um lado que é muito fraco, então eles buffaram muito só um personagem, pra equilibrar a partida. Cara, eu não tô exagerando. Quem viu o anime tá ligado, ele enfrenta titãs como se fosse algo banal, e obviamente sua fama só aumenta com isso. E suas histórias são espalhadas por todos os distritos. Esse cara é fora da curva, então sempre que ele aparece, está sempre envolto em muita aura. Esse papo de ele ser o fodão, além de render pra ele o título de guerreiro mais forte da humanidade, ultrapassou o limite fictício do anime. Isso porque até na vida real, entre os fãs da obra, foi construída uma mística em volta do personagem. Daí que surgiu aquele meme maravilhoso de que as barreiras não foram construídas para proteger a humanidade dos titãs, e sim para proteger os titãs do Levi. Olha se isso não é aura em seu estado mais puro. Eu sou foda, tio Orochi. Agora voltando pro anime, vamos falar das partes que todos nós mais gostamos, que são os momentos onde o Levi humilha o Zeke, ou só o Zeke se fudendo mesmo. Antes do Zeca enfrentar o Levi, ele lembra de um conselho que o Reiner de Pressaus deu pra ele. Seguinte, Ramos, tá vendo esse monte de soldado aí? Pode ficar tranquilo, você mata eles fácil, mas tem um soldado de 1,60 que você precisa tomar cuidado, senão ele vai te matar. O Zeke nem ligou pra esse conselho, mas se ele fosse esperto, ele teria pegado o barquinho e vazado, porque depois disso, de fato, o Levi aparece e destroça o fucking titã bestial, no que eu acho que não foram nem 20 segundos de batalha. E é muito engraçado o Zeke vendo os titãs dele tudo caído e ficando putaço quando aparece o Levi. Igual aquelas crianças que tá sofrendo bullying e de repente fica nervosa, solta toda a sua fúria contida por anos de humilhação, mas aí o cara só dá uma chave de braço e o moleque para. Igualzinho. Acho que eu pesei o clima. Mas fica tranquilo, foi comigo. Pode dar risada. Agora um personagem com uma situação curiosa aqui na lista, porque basicamente o momento mais memorável de aura dele acontece em apenas uma cena. Ele mesmo, o fantasma dos Uchiha, líder de seu clã, Jinchuri que dá 10 caudas, Uchiha Madara. Isso aí, Clotilde, vamos começar o ano com o pé direito. Aí é o seguinte, eu achei que seria de boa trazer 2 personagens de Naruto pra lista, mas se algum de vocês se incomodar e querer deixar uma crítica, guarda pra você. E a cena em questão, eu acho que todo mundo já sabe qual é. É o momento onde o Madarão, com aqueles cabelos sedosos, tá lá no alto da pedreira, olhando com seus olhos Sharingan pra 4ª divisão de NPCs. Os ninjas engolindo seco, uma ninja orando no campo de batalha. Isso só não é mais aura que o personagem que foi na frente pra enfrentar o Madara. Eu sou o melhor. E depois disso, o que se segue é simplesmente o maior massacre da história dos animes. Cara, é muito engraçado a Temari lançando o ataque mais poderoso de sua vida, aproveitando que o Madara tava distraído, mas o cara só levanta, tira a poeirinha do colete e vida que segue. Agora o momento mais badass. Hoje em dia não fala badass, né? É aura. Eu sou da época do badass. O Madara simplesmente puxa um meteoro do espaço. Um meteoro, meus amigos. Nem pra ser o da paixão. Esse objeto representa a barreira de tudo que a gente entendia até então sobre nível de poder em Naruto sendo quebrada. Agora deu caralho mesmo. E é de arrepiar ver
toda a divisão correndo de desespero, inclusive o protagonista. Naruto, o personagem que tá há centenas de episódios mostrando pra gente que ele não foge de nada, não importando a dificuldade. Agora está correndo que nem uma barata. A sua insignificância naquele momento é tão grande que, se não fosse pelo cabelo, não se diferenciava em nada dos figurantes que também estavam fugindo. E o que me deixa louco é que não parou por aí. Tá lá o Onoki quase cagando na fralda pra parar esse meteoro, e também o Gaara numa cena épica demais. Eu tô arrepiando de lembrar essa cena. Olha a pose que o Gaara fica, olha a cara que ele faz. E com muita dificuldade eles conseguem parar o meteoro, e vai lá o Madara e joga outro. Depois chegam os Kages, que aqui são como irmãos, irmã e mãe indo dividir a surra que o pai, alterado e com os olhos de uma cor diferente, tá dando no caçula, senão o moleque vai morrer. Essa piada é pesada, né? Ah, vou deixar. Ninguém vê até o final mesmo. E tem a enfadonha, a fatídica pergunta: querem esses clones com Susanoo ou sem? Depois, mais pra frente, tem uma cena bem legal também, onde tá a aliança Shinobi inteira junto do Naruto upado, Minato de Haki, Hashirama, Tobirama, Hiruzen, todas as bijus no full power, a porra toda, e a câmera dá um zoom out e na frente deles tem só um homem. É, definitivamente, o posto de maior fazendeiro de aura dos animes é dele, Uchiha Madara, o personagem que reduz Kages a crianças do prezinho, bijus a pets e o protagonista a um NPC. Então, esse foi o vídeo. De verdade, eu espero que tenham gostado. Já viu outros vídeos meus e tá curtindo? Então se inscreve aí pra alimentar o meu ego. Comenta outro personagem pra lista e quem sabe eu trago a sua ideia numa parte 2. Aqui do lado deixei um vídeo pra você assistir e até mais.